Romero Brito, Valesca Popozuda. Véi, é sério que você quer falar sobre isso? Mais ou menos essa conversa é pra gente falar umas coisas importantes. E ela é mais importante ainda pra quem tá estudando arte, pra quem vai se formar enquanto professor, e pra alguns artistas também acho que é bem válido. Era um papo que eu tinha escrito, um texto que eu tinha escrito, do qual eu tô publicando, agora lá nos meus perfis. Quem quiser ver pode acessar pelo Face, ou pode acessar em outras redes sociais, o Tumblr, e outros blogs aí. Qual é a sua poética? Bom, a poética ela vai consistir em alguns termos bem importantes e alguns assuntos determinantes, ou para a obra de arte ou para o ensino de arte. Para a poética do artista. Bom, na poética do artista, essa poética em arte, ela vem cunhada no social, no político, no religioso. Ela se envolve dentro dos temas culturais, lembrando que cultura é um conjunto de características herdadas, às vezes, ou desenvolvido por determinado povo. Para a gente saber um pouco mais de cultura, a gente pode acessar lá o livro do Darcy Ribeiro. No YouTube a gente tem uma série muito bacana, que é O Povo Brasileiro, também de Darcy Ribeiro. Vale a pena dar uma conferida e entender o que é esse padrão cultural. Principalmente o padrão cultural que aconteceu aqui no Brasil. As três matrizes que nós temos: a lusitana, a africana e a indígena. Do ensino de arte também, dentro das mídias digitais. De repente, você, professor, que não sabe ainda como abordar seus alunos, começa por aqui. Acho que é uma grande maneira da gente começar a entender o universo dessa nova geração que não aprendeu como a gente a colocar ficha dentro de orelhão. Bom, tudo bem. Ficha dentro de orelhão é osso. Tô entregando minha idade. Lascou, lascou e fudeu. Como vocês estão vendo aí, Caverna de Lascaux, França. Caverna de Lascaux é onde a gente começa os nossos estudos em arte. Bom, para quem é europeu, começa lá. E pra gente que é brasileiro. Mas a impressão que nós temos ao estudar o Egito parece que os caras não estavam na África, parece um lugar apartado do mundo, conforme alguns estudiosos como Hauser, Jansson e Gombrich mostram pra gente. Bom, nosso berço cultural é a Grécia. Será? Em essência, nosso ensino em arte acontece dizendo que o nosso berço cultural de fato é a Grécia. Nosso pensamento, as filosofias do Ocidente, todas acontecem lá, na Grécia. Como a gente está vendo aí, esse aí é o Discóbulo de Miron. Curiosidades sobre essa imagem. Bom, esse daí é Apolo, o ideal de beleza grego, o Discóbulo. Para quem não sabe, um pouco antes desse disco ser lançado, existia um vento chamado Zéfiro, eram ventos gregos. Bom, esse vento grego era admirado pela beleza de Jacinto, um jovem por este que Apolo se apaixonou e ele se apaixonou por Apolo. Zéfiro, com ciúmes, desviou o disco, acertou na cabeça de Jacinto, como nós estamos vendo agora nessa imagem. Jacinto caído no chão e Apolo lamentando a morte do amado. O Império antes da Europa. Bom, a gente está vendo aí a coluna de Trajano, um dos marcos do Império Romano, narrando os feitos aí do Trajano. Nome bom. Bom, começou o Império de Roma, apareceu um cara lá que se chamava Jesus. O cara disse um monte de coisa, e dentre esse monte de coisa que o cara disse que seria o novo Messias da humanidade. Evidentemente, esse cara foi crucificado, colocado numa cruz, ressuscitado depois de 3 dias e praticamente virou Deus depois. Depois disso, a Europa começa a se fragmentar. As catedrais góticas eram grandes empreendimentos prontos para assustar os fiéis em sua glória e determinar medo nesses fiéis. Esses são vitrais da Catedral Gótica. Imagine agora um fiel naquela época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha MP3, não tinha notebook, não tinha nada, entrando dentro de algo tão magnífico e glorioso como isso. Bom, evidentemente os caras davam tudo, cueca, calcinha e sutiã, se é que nessa época existia.
Renascimento europeu, vai lá na Itália, ou bênção, continuamos na Europa. Europa, foco irradiador de cultura, dentro da própria Europa por enquanto. Renascimento, nossa digníssima e mais que conhecida Mona Lisa. Europa, foco irradiador de cultura entre ela e pelo mundo. Já tinha sido descoberto Brasil nessas alturas, Mona Lisa foi pintada lá por 1503, Brasil já tinha sido descoberto, estamos nas capitanias hereditárias, e onde está a cultura? Europa, lá período barroco com Caravaggio, a exploração da luz, da sombra, a dramaticidade na cena. Antes a gente tinha a Mona Lisa. Mona Lisa com cara de paisagem, com cara de árvore, praticamente tombada pelo Greenpeace. Período rococó, essa imagem como nós estamos vendo. Aí vem o ideal da nobreza. Depois disso o caldo entorna na Europa. França desaba em reclamação, Estados Unidos decreta sua independência, acontece a Revolução Francesa e voilà! República Francesa, liberdade guiando seu povo. Também da França, quadro de Delacroix. Até aí tá fácil, né? Provavelmente todas essas imagens que vocês viram são imagens bem comuns ao nosso repertório enquanto formados em arte. E para outras pessoas que nem se formaram em arte, na verdade, que andam lendo livros de história da arte, por aí conhecendo um pouco de arte. 1790, Leandro Joaquim, aqui no Brasil. Revolução na França explodindo e nós aqui no Brasil pintando vista da Lagoa do Boqueirão e o Aqueduto de Santa Teresa. Vem Carlota Joaquina, vem Dom João VI e vem a corte portuguesa. Junto com eles, a missão francesa, o novo ensino de arte no Brasil. Francês, você sabe quem é esse cara? Negro Simão, marinheiro do vapor Pernambucana. Um dos primeiros quadros do negro no nosso país. Nosso primeiro herói, vejam só, ironia? Nosso primeiro herói é um negro. Você sabia disso? O quadro Negro Simão, de José Correia Lima, pintado lá em 1853. Naufragando em 9 de outubro de 1853, o vapor Pernambucana, ao sul da laguna, morreram 28 pessoas, salvaram-se 42, e destas, 13 deveram sua vida ao intérprete marinheiro Simão, que 13 vezes transpôs a nado as ondas, venceu insuperáveis perigos, expôs-se à morte, conseguindo arrancar das profundezas do mar, entre outros, um cego, um militar que tinha uma perna a menos. Pedro Américo. Com Pedro Américo a gente vê aí a Batalha do Havaí, Guerra do Paraguai. Bom, para quem não sabe, Guerra do Paraguai, depois dessa batalha, todos os brasileiros se conheceram. E muito pouco tempo depois, proclamou-se a República. E por falar em república, Pedro Américo, que agora virou republicano. Até então Pedro Américo pintava a mano do rei. Depois, caído o império, a república desponta. E adivinha com quem a república desponta? Desponta com a paz e a concórdia. Detalhe para paz e concórdia. Estão vendo aí as lindas mulheres clássicas gregas, com um panteão grego, aliás, um panteão romano, os anjos vindo do céu. Adivinha quem está no chão? O demônio. E adivinha que cor é esse demônio? Começou o processo de clareamento da população. Veja só, redenção de Cã, Modesto Brocos. Redenção de Cã trata aí do processo de miscigenação. Repara bem na imagem. A avó, a filha já quase branca, o genro sentado à porta e o neto. Digníssima Anita Malfatti, a mulher esquisita. Bom, Anita Malfatti, pobre mulher, criticada por Monteiro Lobato por seus estrangeirismos, estuda fora, vem para o Brasil, move todo um pensamento, mas não caiu nas graças de Monteiro. Monteiro acabou com sua carreira, Monteiro acabou com a mulher.
Monteiro não queria saber de Anitta, botou fogo nos quadros de Anitta e ainda criticava. Criticava a Anitta, criticava a sua produção e criticava tudo que era estrangeiro. O cara fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembra dele? Né? Dona Benta, Pedrinho, Narizinho e o Visconde de Sabugosa. O cara era brasileiro, era nacionalista. Depois disseram que o cara era nazista. Vou ler para vocês uma coisa de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, no estado de São Paulo, diz a respeito da exposição Malfatti. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos percussores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com uma paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da Sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Bom, ele não acaba só com a Anitta, né? Ele acaba com o Picasso também. Por que amarelo? Né? Até então nós tínhamos uma arte brasileira focada nos ideais nacionais. Então acho que a partir de Anitta muita coisa se parte. Então a gente tinha Pedro Américo, ele pintava ou a batalha, grandes feitos heróicos, ou ele pintava a república, tudo que era heroísmos, né? Modesto Brocos mostra uma coisa importante, o processo de miscigenação no nosso país, um estrangeiro mostrando aí os processos de miscigenação. Correia e Lima mostra o marinheiro Simão. E a gente tem processos nacionais acontecendo, parece que são pouco esquecidos, como por exemplo o marinheiro Simão, como por exemplo ainda a Redenção de Cano. A gente tem Anitta separando, sendo um divisor de águas dentro da arte. Ela traz o estrangeirismo, ela traz, mas de alguma maneira ela provoca o novo, ela provoca a discussão no novo. Acho que é Rego Monteiro. Vamos dar uma olhada aí na obra dele. Bom, Atirador de Arco. Atirador de Arco, baseando-se já naquele indianismo. O que foi o movimento indianista? O movimento indianista, ele tendia a trazer de volta o primitivismo da arte brasileira. Importante era ter o índio como foco, um elemento primordial do movimento de pensamento dentro da arte. O Atirador de Arco, Debré tenta fazer isso, mas ele faz ainda com padrão francês, né? Baseando-se em coisas francesas, ainda padrões europeus. Rego Monteiro não. Essa imagem que nós vemos, essas linhas retas desses três personagens, fazem parte de uma estética chamada estética marajoara, como vocês estão vendo nesse vaso agora. Esse vaso da estética marajoara denuncia na obra de índio, transformar em indianismo e reproduzir isso num painel. Tem algo decorativista nisso, sim, claro, tem algo decorativista, mas de alguma maneira isso chama atenção para o movimento de arte brasileiro se fundir, começar a acontecer um grande movimento dentro da arte, dentro da pintura. E aí? Você acredita em que tipo de arte? Acho que foi bem perceptível que a gente pôde ver que muita da arte brasileira e muito dos conceitos que nós temos de arte são conceitos europeus, sim. Visão eurocêntrica do estudo da arte. Que arte você acredita a partir de agora? Será que não está na hora de mudar? Fotografia, pintura, escultura. Foi escrito um artigo sobre artistas que desapareceram do Brasil. Então citava-se que, falta-se Cavalcantes, falta-se Heitor Villa-Lobos, falta-se e falta-se e falta-se. Essa ideia de faltar grandes artistas brasileiros é uma ideia conservadora. E aí na contramão, essa socialista Sinara Menezes, né, socialista morena do blog Socialista Morena, fez um texto fantástico. Vou fazer uma citação e depois eu vou explicar isso.
Com a diferença de que para eles não será só uma paixão intelectual, sentindo na pele o que estão falando. Escreverão com as vísceras. E é essa, para mim, a melhor definição de arte. Sempre aquela que vem das vísceras. Arte que vem das vísceras. Que tipo de arte é essa? Na verdade, não se acabou, seguindo ainda a Sinara. O que ela defende? Ela defende que não acabou, na verdade. Não é que não se aparece mais de Cavalcantes, não é que não se aparece mais Mários de Andrades, Oswald de Andrades, enfim. Não é isso. Na verdade, a classe média, a elite, a classe média alta, essa elite, ela parou de produzir grandes pensadores, grandes artistas e se focou na produção de massa. Ou seja, a gente tem os carinhas aí do funk, a gente tem os carinhas aí das modinhas, né? Camaro, Camaro amarelo, Camaro vermelho, Camaro azul, Camaro com outra cor, marcas sendo ditas em músicas. Isso não é popular. Isso daí, através de Sinara, ela diz que é uma massificação da arte, é você impelir aquilo num determinado indivíduo. Você está forçando o indivíduo a engolir algo. E esse indivíduo ele vai engolir. A massa, no geral, ela engole. Então, o primeiro texto que a gente vai abordar aí da socialista Morena é: que arte que a gente quer produzir? O que você quer produzir? Porque se a gente pensar na arte erudita, talvez ela está morta para a elite. A elite não está mais produzindo, mas tem grafite, a gente tem a performance, a gente tem coisas muito importantes aí. Tem um amigo que mandou também um texto que eu queria discutir, meu queridíssimo Rodrigo Munhoz. Querido, um beijo para você, obrigado pelo texto, obrigado por ter mandado aquele pensamento do pendurar algo na parede, muito bom, muito maravilhoso. Vamos explicar o que é corpo e corpo, por Rodrigo Munhoz. Rodrigo defende a nova abordagem da arte, que é muito parecida com a ideia de Sinara. Galera, não tem mais arte erudita. A pintura de galeria, ela atinge quem a galeria? Quem que entra no museu hoje? O grafite que está nos muros, muita coisa aí pelo muro. Rodrigo vem defendendo a ideia fabulosa, incrível, sobre corpos que se penduram em corpos, a ideia da performance. Você deixar aquele patriarcalismo todo da arte, que é você ter algo pendurado na parede, que é você ter, olha isso aqui, né? Olha isso aqui. Coisas penduradas na parede para começar a ter a performance, deixar fluir, né? A performance mesmo dentro desse quadro de arte brasileiro. A arte não está em crise, a arte está em crise, a arte está em crise para elite. Para a gente não está em crise, gente. A arte está ótima, a arte vai muito bem, a arte está ó. O problema não está na crise da arte, o problema está na elite, que não produz a arte que ela espera ter. A elite está preocupada em produzir coisas que ela venda. Velha ideia do maravilhoso capitalismo que nós temos. Né? Capitalismo força as pessoas a produzirem tudo que é comercial. E aí a gente se perde um pouco nisso. Corpos pendurados em corpos. A importância de a gente ter outras linguagens de arte, a videoarte, a performance, o registro da performance em vídeo. A gente tem aí, teve um legado de Marina Abramovic, hoje ela se elitizou muito, né, mas inclusive vai estar no Brasil, viu? Marina Abramovic no Brasil, não sei aonde ainda, quando souber informo por aqui. Essa coisa da arte, dessa necessidade ainda da arte maior. O que é a arte maior? É o quadro que está na parede, é o quadro que está na galeria, é a escultura que está enfeitando o centro da sala, é o objeto. O objeto não é legal. Porra, Duchamp, cara, Duchamp faz críticas incríveis sobre arte. Todos os professores elogiam Duchamp, mas parece que a gente fica preso ainda num conceito arcaico das artes maiores e das artes menores. Ó, precisamos do quadro, ó, precisamos da escultura. Ó, precisamos do ensino acadêmico, todo sentado em fileirinha, escutando o professor. Que tipo de arte você está preparado para mover pensamento? Político, pensamento filosófico, pensamento social. Que crítica que você quer fazer? O que você quer mover dentro da arte? A arte para você é só o estético, é o belo, mas que belo é esse? O que você provoca?
Lembrando sempre que a provocação ela não atinge só o espectador. A provocação ela deve atingir o artista. Se ela não atingir o artista, provavelmente não tem significado e não atinge o espectador. Provoque-se. Provoque-se para provocar os outros. E quanto a você, professor? Professor querido, professor agora, eu que sou professor aqui na minha bequinha de professor, lousa, slide, computador, pesquisa, críticas e pensamentos. O que você espera ensinar para os seus alunos? Será que o problema está no Romero Brito? Essa conversa toda começou pelo ensino de Romero Brito na escola. Acho que o problema não está no Romero Brito. Romero Brito, na verdade, o cara, dá uma olhada aí nas produções dele, o cara, ele tem uma brasilidade no trabalho, não há que se discutir, existe sim as cores, a alegria das cores, essa explosão brasileira de cores. E aí quando a gente falar de Romero Brito, mas o cara tá na elite, então é o conservador. Não, ele tá inserido em vários contextos. A arte dele chega desde a elite e chega lá embaixo, na massa mais comum, chega. O problema é quando a arte e o ensino dela não alcançam o aluno, não alcançam o espectador. Tá vendo essa outra moça aí linda? Pois é. Caso do funk. Funk também a gente critica muito, né? Não colocarei minha opinião aqui, mas é de se pensar a respeito do funk. Será que é a gente que não está produzindo? Será que compensa a gente fazer uma crítica tão pesada ao funk enquanto estudante de arte, enquanto professor de arte? Lembrar vocês de Monteiro Lobato, não quero ser um nacionalista, meu foco não é ser nacionalista de maneira alguma, mas acho que vale a pena pensar. Pensa, eu estou pensando sobre o que é nacional e o que é que eu espero do meu país. O papo foi esse, pensa nas suas poéticas, pensa no modo que você está ensinando seus alunos. Um super, super mega beijo e até a próxima!